2 Reis, capítulo 4 e versículo 2. Lá que o irmão estava louvando o hino da viúva, que Deus confirmou esta palavra nesta noite. Oh, glória! E no final o irmão vai louvar de novo. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 4 e versículo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: E Eliseu lhe perguntou: O que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Está lendo novamente este versículo. E Eliseu perguntou: O que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Os irmãos podem fechar a Bíblia, se assentar, batendo palmas, adorando, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, a qual já ouvimos muita gente, muitos pregadores pregar nesta palavra, até mesmo chegamos a pensar que nós enjoamos desta palavra, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu não sei o que o Senhor tem para transmitir aqui através dessa palavra para mim e para a tua vida, mas de uma coisa eu sei, que eu estou aqui como um instrumento do Senhor para ser porta-voz da voz dele aqui nesta noite. E quando eu começo a ler a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 4, eu começo a ver a história de uma família, a qual a Bíblia nos menciona a história de um homem que era um dos discípulos do profeta Eliseu, a qual ajudava dentro do templo. Quem sabe ele ia dentro do templo, ajudava limpando. Eu não sei a maneira que ele ajudava, mas a Bíblia nos menciona dizendo que este homem era um dos ajudantes ali do templo, era um dos discípulos dos profetas. E eu começo a olhar para a vida desta família, eu começo a ver que este homem veio acumular dívidas, e ele então veio a falecer, e diz a palavra do Senhor que toda a dívida deste homem sobrou para sua esposa, para a viúva. E eu começo a olhar a história desta viúva. Ela não tinha como pagar a sua dívida que seu marido deixou, ela não tinha ali condições financeiras de pagar a dívida. Então diz a palavra do Senhor que uma certa feita chega ali os credores, os cobradores de impostos da época, começam a bater na porta da casa da viúva. Ela vai, abre a porta, de repente os credores começam a olhar para ela dizendo: Olha, viúva, o teu marido morreu, mas deixou uma dívida, e nós viemos aqui cobrar esta dívida. Aí a viúva, quem sabe, olha para os cobradores e diz assim: Olha, eu não tenho como pagar esta dívida, eu não tenho condições nenhuma de pagar esta dívida, eu não sei o que eu vou fazer para pagar. Mas aí os cobradores começam a olhar para a viúva, quem sabe diz assim: Olha, você tem filhos, não tem? A viúva fala assim: Eu tenho. Então dê-me os teus filhos para eles trabalharem como escravo até a tua dívida ser paga. Aí eu começo a olhar para a vida desta viúva. Quem sabe na hora que ela ouviu esta palavra, na hora que ela ouviu esta oferta, ela até mesmo o Senhor preocupou, começou a escorrer lágrimas dos seus olhos. Quem sabe ela bateu até a porta na cara dos cobradores, entrou dentro do seu quarto e veio ali, quem sabe, um espírito de depressão, porque venhamos nós, uma mãe vendo seus filhos indo como escravo, começa a imaginar a situação desta viúva. Eu quero imaginar que ela entra ali dentro do seu quarto, deita ali na cama e começa então a murmurar, começa então a ver a sua vida indo de água por água abaixo. Aí de repente Deus começa a falar ao coração da viúva: Olha, vai, pega e vai dar uma volta por aí. E ela começa a caminhar, de repente ela se depara com um homem de Deus chamado Eliseu, e ela começa então a caminhar em direção ao profeta Eliseu. Quando ela chega ali diante do profeta, ela começa então a desabafar, dizendo assim: Profeta Eliseu, o meu marido, o meu esposo veio a morrer, e ele era um dos seus discípulos, e ele deixou uma dívida, eu não tenho como pagar esta dívida, e estão querendo levar meus filhos. Aí o profeta Eliseu olha bem para a cara da viúva e começa então a indagar, a conversar com ela, e decide então fazer uma pergunta. Aí o profeta Eliseu começa a olhar e começa a perguntar, dizendo: Viúva, o que é que você tem em casa? E quando a viúva abre a boca para responder, a viúva apenas responde uma coisa: Tua serva não tem nada em casa. Mas aí de repente, quem sabe, ela para e pensa, aí ela se lembra e surge
surge uma vírgula no meio da frase. Quando o profeta Eliseu disse: o que tu tens em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Aí eu começo a ver que a viúva lembrou que tinha um pouquinho de azeite na sua casa. Eu não sei a maneira que você entrou aqui neste lugar, eu não sei a maneira que você está neste lugar, mas de uma coisa eu tenho certeza para na tua vida aqui: se você entrou neste lugar cabisbaixo, sem direção, desanimado, entristecido, quem sabe você pensou que não ia vir, que não ia conseguir estar aqui hoje, nesta noite, mas eu quero te dizer que você está aqui porque ainda tem um pouquinho de azeite na tua vida. E se ainda tem um pouquinho de azeite na tua vida, pode se levantar credor, comprador, gigante, mas nada vai prevalecer contra a tua pessoa. Aí eu começo a olhar para a vida desta viúva. Ela achou que não tinha jeito, ela achou que não tinha mais solução, mas de repente surge uma vírgula e ela se lembra que tinha ali um pouquinho de azeite. Se eu fosse pegar nesta noite e darasse um tema para esta mensagem, eu ia intitular esta mensagem como o poder de uma vírgula. Aí eu começo a olhar aqui nesta vírgula. Ela achou que não tinha nada e podia colocar um ponto final, mas de repente apareceu uma vírgula. Eu quero dizer para você: o inimigo está tentando colocar um ponto final na tua vida, colocar um ponto final na tua caminhada, na tua promessa, colocar um ponto final na vida do teu filho, do teu marido. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: Deus ele vai abrir o céu, tirar o ponto final, colocar uma vírgula e dizer assim: a tua caminhada ainda vai continuar, o teu filho pode estar nas drogas, mas eu ponho uma vírgula no ponto final. Pega ele lá onde ele está, coloca ele aqui em cima dentro deste altar, para mostrar que eu sou Deus, e quando eu falo não tem homem, não tem capeta que impeça, quando eu quero agir na vida de um meu. Aí eu começo a olhar para a Bíblia. Azeite simboliza Espírito Santo, o azeite ele simboliza a promessa de Deus. E quando eu começo a lembrar de azeite, eu começo a lembrar de um moço, um pequeno jovem chamado Davi. A Bíblia nos diz aí em 1 Samuel que havia um rei ali com o nome de Saul reinando no trono de Israel. E este rei Saul começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Saul começou então a fazer coisas que não agradavam os olhos de Deus. Então Deus vem até Samuel e fala assim: Samuel, até quando terás pena ali de Saul? Vai até a casa de Jessé o Belamita, porque eu já me desprovi de um novo rei para Israel. Samuel então, atento à voz do Senhor, obedece, vai até a casa de Jessé. Chegando lá, Samuel fala assim: Jessé, chama todos os teus filhos. Jessé chama todos, menos o pequeno Davi. Aí imagino eu que Samuel vai lá com o seu odre de azeite, ele vai derramar o azeite na cabeça de Eliabe. Aí Deus fala: não, esse daí não. Vai na cabeça do outro, esse daí também não. Vai indo, vai indo. E de repente Deus fala assim: Samuel, por que você está olhando a aparência? Eu não olho a aparência, eu vejo o coração. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitos têm olhado para você, não tendo dado crédito à tua vida. Estão dizendo que você vem aí somente para esquentar esta cadeira que você está sentado. Mas Deus está dizendo assim: que você não nasceu para ser chacota do mundo, você não nasceu para ser chacota do diabo. Hoje Deus ele te trouxe aqui para dizer que tem uma cadeira de honra preparada ao teu favor. Pode levantar 1000, 10.000 contra você, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque você está escondido debaixo das asas do Altíssimo. E se você está escondido debaixo das asas do Altíssimo, praga alguma vai chegar à tua tenda. E ainda que você se ache o menor da casa, Deus está dizendo assim: é humilde que eu vou lá, acato na mão direita, levanto, constituo como profeta e coloco sentado entre os príncipes da terra. Aleluia, Deus! Aí Jessé pega e fala assim: eu tenho mais um. E ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. E Samuel fala assim: então vai buscar esse um. Aí eu começo a ver a turma, os irmãos de Davi indo buscar o Davi no meio do pasto. Parece que eu estou lá naquele momento vendo Davi com a sua harpa, entoando, louvando a Deus ali os Salmos 23, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Aí quanto mais iam se aproximando ali os seus irmãos, Davi continuava lendo os Salmos 23, dizendo: Senhor, prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. De repente, quando Davi acaba de orar os Salmos 23, Davi ouve uma voz chamando ele. Ele fala assim: oi, quem está me chamando? Aí de repente alguém fala assim: Davi, vamos até em casa, porque Samuel e papai está te esperando lá em casa. Davi então começa a caminhar em direção à sua casa. Quando ele chega lá dentro da sua casa, ele começa
assim: olha, desculpa, perdão pelo que eu te fiz. Eu estou vendo que é Deus na tua vida. Eu estou vendo que é Deus contigo. Ei, eu preciso de uma oração tua. Deus é assim. Ele canta aquele que não é ninguém para confundir aquele que se acha grandão. Porque hoje em dia tem muito aí que acha que prega um pouco, canta um pouquinho, já acha que os outros não pregam nada, que os outros não cantam nada. Mas eu quero dizer para você: de que adianta pregar bonito, do que adianta louvar bonito se não tem unção, se não tem um azeite, se não tem a presença do Espírito Santo. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Estão dizendo que você vem aqui, fica de boca fechada e não sente a presença de Deus, mas eles não sabem o que você está passando, eles não sabem o que você está sentindo. Mas Deus está dizendo assim: